Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, que nós comecemos esta manhã com muita alegria no coração e com propósitos verdadeiros para vivermos bem o nosso dia. Hoje está connosco em estúdio Liliana Verde, que eu dou já as boas-vindas. Bom Seja dia, muito bem-vinda ao nosso programa. muito bom dia. Obrigada, Sandra, por este convite e bom dia para todos os telespectadores. A Liliana é professora formada em Línguas e Literatura Clássica e Portuguesa, com especialização em Educação Especial e Dificuldades de Aprendizagem Específica, como a dislexia. É professora de Português no segundo e terceiro ciclos do ensino básico e ensino secundário. Encontramos alguns artigos também de opinião escritos por si no site da Diocese de Leiria Fátima e na revista Família Cristã. E hoje a nossa temática é sobre que cultura digital ao serviço da promoção vocacional, que aqui a Liliana Verde vem-nos falar sobre esta temática. Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, vamos fazer um momento de oração, pedindo a Nossa Senhora que conduza o nosso dia, porque de manhã é que se começa o dia, pedindo também para que ela abençoe os nossos alimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando ao coração imaculado da Virgem Maria a nossa vida, o nosso coração, também aproveito para entregar ao Imaculado Coração da Virgem Maria todos os professores, todos aqueles que têm esse dom do ensino, essa vocação para o ensino, para que Nossa Senhora possa ser a formadora por excelência e que possa conduzi-los em todo o seu caminho de ensino. Também entregar os alunos para que Nossa Senhora os possa iluminar e guardar no seu Imaculado Coração. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é a Liliana? Então, a Liliana Verde sou eu, sou professora, tenho 39 anos. Como professora tive uma experiência interessante, fui professora de Línguas Comenius na Finlândia, portanto conheci um sistema muito diferente do português. Além disso, acabei por ter alguma experiência também com crianças com dificuldades, portanto na área do ensino especial, mas ultimamente tenho estado, enfim, com alunos em turmas comuns que depois recebem todos os alunos. Sim. Além disso, o que é que posso dizer sobre mim? Toquei piano, fui escoteira, portanto tenho aqui um espírito aventureiro dentro de mim. Gosto muito da natureza, gosto imenso de ler e, além disso, vou dividindo o meu trabalho com voluntariado. Neste momento, portanto, já trabalhei com imigrantes, dei aulas de português, trabalhei também com crianças com algumas dificuldades, mas neste momento tenho trabalhado sobretudo na área do voluntariado com mulheres grávidas em dificuldades, um trabalho que desenvolvo na ADAV Leiria. Esse é um trabalho muito gratificante. Liliana, um suminho? Sim, Uma pode ser bolachinha? sumo, sim. Se faz favor, para começar o dia bom. Sim. Nunca é demais tomar um suminho. Muito obrigada. Ali um biscoitinho, se quiser. Fique à vontade, faça conta que está em casa. Muito obrigada, Sandra. Liliana, falava-nos então da ADAV Leiria. Como é que surge essa sua ligação a esta causa tão nobre? Olha, Sandra, já tem algum tempo. A ADAV quer dizer Associação de Defesa e Apoio de Vida. Eu não participei, portanto não votei em nenhum dos referendos em Sim. Portugal. No primeiro tinha 17 anos, portanto Pois. não podia votar. No segundo estava na Finlândia, ainda cheguei a ir ao consulado, mas não era possível Sim. votarmos. E interroguei-me, então agora o que é que tu vais fazer com isto, Liliana? E não conseguia pensar na realidade de uma mulher abandonada e simplesmente com esta opção de não querer ter um filho e de Sim. deixar esse sonho. Então desafiei-me a mim mesma a fazer algo mais e fui à procura e encontrei a ADAV Leiria e há 14 anos que sou voluntária a fazer tudo um pouco. Neste momento faço parte dos órgãos da direção e sou também a responsável pela formação que vamos desenvolvendo e que é importante.
Eu sei que vou-lhe falar agora de um tema que não tem a ver com o nosso tema de hoje, Sim. mas que eu acho que é importante. O que é que nos tem a dizer sobre o relatório MATIC? O relatório MATIC, pois, um relatório complicado Sim. e que no fundo já foi aprovado, portanto, na resolução do Parlamento Europeu este ano, no dia 24 de junho, até me vou socorrer aqui do próprio relatório. É um relatório que tem alguns aspectos interessantes, Sandra, mas depois acaba por ter uma armadilha, digamos assim, porque, repara, salvaguarda os cuidados na gravidez, o parto, a maternidade, incentiva inclusivamente a amamentação, muitos estudos têm sido feitos acerca da amamentação, combate a prática do casamento infantil precoce e forçado, a mutilação genital feminina, inclusivamente a prostituição, e reconhece a sua relação com o tráfico humano. Sim. Mas eu agora vou-me socorrer da expressão do Cláudio Anaia, que logo no dia a seguir à aprovação disse isto nos órgãos de comunicação social: é o horror tornado realidade. E porquê? Porque a União Europeia vai reconhecer o aborto como um direito humano. Sim. E isto é preocupante. Aliás, se me deixar, Sandra, porque Deixo, me com parece certeza. importante, em opinião minoritária do relatório MATIC, há duas eurodeputadas, a espanhola Margarita de la Pisa Carrion e a Jadwiga Wisniewska, que escrevem o seguinte: o presente relatório ultrapassa as suas competências ao abordar questões como a saúde, a educação sexual, a reprodução, o aborto e a educação, que são competências legislativas dos Estados-membros. Trata o aborto como um alegado direito humano inexistente no direito internacional, o que viola a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e os principais tratados vinculativos. É verdade. Manifesta-se contra a objeção de consciência dos profissionais de saúde, e isto realmente é preocupante. Em que profissionais É uma podemos... questão ética. Exatamente. O que é que os profissionais irão fazer, com que liberdade, não é? Serão que vão ser obrigados a fazer o aborto? Depois, dizem ainda, e com verdade, comprova a manipulação ideológica dos direitos humanos de caráter universal e imutável, resultante de uma influência internacional que mina a soberania das nações, afetando a respectiva legislação. Isto, portanto, também é uma pressão para que os Estados alterem as suas legislações. Atenta contra a liberdade, a igualdade e a dignidade das mulheres, portanto, a nossa dignidade, Sim. não é? Ao contrariar a sua natureza, dissociando a sua identidade do sexo biológico. E, por último, terminam, através do programa ideológico de género, apresenta as mulheres como isoladas e vitimizadas, dissocia a saúde da vida e dá prioridade a um bem-estar subjetivo, o qual predispõe a renunciar à sua fertilidade e maternidade. Acho que vale a pena ler todo o relatório com cuidado, também estes pontos. Não é um relatório vinculativo, mas tem força política e leva-nos a interrogar, afinal, que Europa é esta, quais são os valores de base e, sobretudo, para onde é que vamos? Fica para a reflexão. É importante, esta pergunta foi feita também para as pessoas lá em casa poderem pensar e informar-se. Eu acho que nós não podemos ser ignorantes nestas coisas. É verdade. E precisamos de nos informar e, como católicos, termos uma posição. Acho que isso é extremamente importante. Algo que nos despertou a atenção é especializada em educação especial e em dificuldades de aprendizagem específica, como também a dislexia, áreas de que começamos a ouvir cada vez mais nos tempos que correm. No meu tempo de criança não se ouvia falar em dislexia nem em outras dificuldades na aprendizagem, mas hoje cada dia mais se ouvem a falar sobre estas questões. O que é que isso vem a acrescentar também no seu percurso? Bom, eu não me especializo por acaso, eu Sim. especializo-me porque há uma necessidade de estarmos atentos à realidade dos alunos e de correspondermos às suas necessidades educativas. Ainda para mais, como professora de português, não é? Tenho que estar realmente atenta a isto. Quem sai da universidade, não sai da universidade a dizer eu só irei ser professora dos melhores alunos, aqueles que tiverem média de 16. Nós somos professores de todos, os nossos alunos são-nos dados como missão educativa.
E, portanto, tive logo essa experiência de alunos com dificuldades ao nível da leitura, é isso que é a dislexia, e pensei, tenho que saber mais sobre isto, porque se hoje os cursos universitários do ensino superior também já ajudam a desenvolver mais esta parte, na altura tínhamos muito pouco que saber Sim. sobre isto. Aprendemos pouco. Hoje é possível desenvolvermos muito mais o nosso saber para intervirmos corretamente. Julgo que depois a grande dificuldade hoje em dia está depois na intervenção específica destas dificuldades, porque a dislexia é uma disfunção neuropsicolinguística Sim. que merece depois uma atenção muito específica, sobretudo ao nível da consciência fonológica e não só. Esse ainda é um desafio que temos de aprofundar Sim. no ensino. Enfim, muitos desafios. Mas é bonito de ver, porque isso mostra que o professor também é aquele que, perante uma turma em que todos são diferentes, cada um é de um jeito, também vai de encontro às necessidades dos seus alunos, daqueles meninos e meninas que ali tem na frente, de forma a que eles possam desenvolver-se e caminhar também nesta questão do ensino. Isso é muito importante. Cada aluno é único e irrepetível. Exatamente. E, portanto, há que atender às suas dificuldades específicas, também aos seus talentos e permitir que se desenvolvam e alcancem o seu máximo potencial. Isso é que é Exato. mesmo muito E importante. que sejam felizes no caminhar, Sem dúvida. que se sintam acolhidos e amados, porque às vezes quando a criança é disléxica isso não existe essa sensibilidade, é uma frustração muito grande, mas quando Hoje a existe... sensibilidade já é diferente, já é porque já diferente, se fala não é? mais e é preciso ver que não é uma deficiência, exatamente. é uma disfunção e que é trabalhável. É superável, graças a Deus. Não quer dizer que não fica com essas características, Sim. porque vai ter sempre dislexia a vida toda. Agora, poderá ser trabalhado. Arranja mecanismos para superar. Sim, também eles próprios arranjam. Agora é necessário que haja uma intervenção específica. Claro, Isso é muito com importante. certeza. E isso é muito bonito, essa sensibilidade dos nossos professores. A todos aqueles que estão atentos, os nossos parabéns, porque isso é muito importante e os alunos ficam felizes. E os pais também, porque se sentem acolhidos. Isso é muito Sobretudo por importante. isso, porque se sentem acolhidos e veem que nós estamos predispostos a ajudar os seus filhos. Isso é muito importante. Escreveu um artigo para a revista da Família Cristã sobre a cultura digital e a promoção vocacional, que é o nosso tema de hoje aqui. Como é que surgiu esta ideia de escrever sobre isto e já agora de que forma é que a cultura digital pode estar ao serviço da promoção vocacional? Bom, Sandra, estes 2 últimos anos, como deve imaginar, Pois, para os professores... ficaram digitalizados. Sim, é verdade. E foram muito desafiantes, porque ninguém estava preparado, de repente, para sair da sala de aula, em que estamos num trabalho tu a tu, para de repente passar a um trabalho digital. De ecrã. E de ecrã. E a determinada altura eu perguntei-me, então agora como é que vai ser nas paróquias? E como é que vai ser todo o trabalho pastoral que se realiza? E mais ainda, ao nível vocacional, como é que vai ser? E tanto que me interroguei que comecei a pesquisar. E digamos que encontrei algumas respostas interessantes, mas fiquei, digamos que, algo sensibilizada para isto, porque também não encontrei tanto quanto gostaria. Sim. Para responder à pergunta Sim. da Sandra, eu gostava de ver aqui 3 termos diferentes. Portanto, vocacional, promoção e serviço. Serviço, portanto, é um meio. A cultura digital não pode ser um fim em si mesmo, porque senão também se perde o foco e o essencial. Promover é despertar, é fomentar. E como eu costumo dizer, as palavras contam histórias. E vocação tem uma história muito bonita, porque vem da palavra vox, em latim, que quer dizer voz. Então, o verbo vocare quer dizer chamar. Vocação é aquilo que nós somos chamados. E isto é importante na nossa vida, sobretudo como cristãos. Respondendo especificamente à sua questão, de que forma a cultura digital pode estar ao serviço da promoção vocacional, eu julgo que podemos destacar 3 pontos importantes. Primeiro, despertar. Hoje os jovens acabam por estar muito centrados no saber académico, porque é aquilo que lhes é pedido, fazem o 12º ano, têm é que estudar. Então, e o projeto de vida? Há algo mais para além do estudo. Depois, informar, porque há muitos preconceitos. Quando se fala em vocação, muito facilmente as pessoas pensam padre ou freira. É verdade.
Mas há uma vocação para ser missionária da Canção Nova. Exatamente. Há uma vocação para ser leigo consagrado, para ser sacerdote e muito mais. Para ter uma família, é preciso para ter vocação uma família, também. exatamente. E além disso, propor, desafiar a beleza da vocação. Todos nós temos a nossa vocação, o sonho de Deus em nós. Eu vou só contar uma pequenina história, porque achei tão engraçado, que está no YouTube e os nossos telespectadores podem ver. O padre Eduardo Caseiro fez a propósito dos seminários, da Semana dos Seminários, um vídeo com uma história muito interessante. Ao que parece, uma vez um jornalista perguntou a um varredor da NASA o que é que ele lá fazia. E o varredor da NASA respondeu isto: eu estou aqui para pôr o homem na Lua. E nós pensamos, o varredor está aqui para pôr o homem na Lua? Sim, com a sua função específica. Assim é a nossa vocação, corresponder àquilo a que somos chamados especificamente. Que bonito, que bonito. É verdade. A pandemia, como já vimos, trouxe consigo a utilização frequente destes meios digitais e eu tenho achado bonito constatar que até os próprios jovens chegaram à conclusão que a presença ela é importante e eu fiquei muito feliz por isso. Isso é um fruto, eu acho, porque os jovens chegarem a essa conclusão, eles que são tão internautas, tão digitais, e chegarem à conclusão que não, precisamos da presença, é bom estar na sala de aula, é bom estar na escola, é bom estar com os amigos, é bom estar com os professores. Isso é muito bonito. Fala-nos do potencial deste tipo de comunicação e das reflexões a que nos obriga e também de que modo é que esta comunicação remota nos impele à ação. Comentar aquilo que a Sandra disse, todos eles querem ir para a escola neste momento, pois ninguém quer ficar em casa. Eu lembro-me, só um parênteses, eu lembro quando era criança eu começava assim: hoje podia cair um nevão que as ruas ficassem todas entupidas para eu não ir para a escola. Hoje eu não queria ir para a escola. Mas hoje é o contrário. Aconteceu isto, infelizmente, aconteceu esta pandemia, ainda está a decorrer, mas hoje os alunos, eles querem ir para a escola. Isso é bonito de ver. É bonito e é bom para nós, para todos. Sim. Há um entusiasmo. Sim, sem dúvida. Apesar de tudo, também viemos reaprender os benefícios. Sim. Quer dizer, conseguimos muito facilmente frequentar uma formação que de outra forma não frequentaríamos, conseguimos estar mais em ligação com outros familiares que estão longe e, portanto, a esse nível viemos encurtar distâncias e, sem dúvida, que há um potencial enorme da comunicação digital. Mas traz também, digamos que, alguma indiferença se nos deixarmos, digamos que, influenciar por tanta informação que não conseguimos digerir. Sim. E, portanto, esse é um desafio para todos, que é não perder o foco e, enfim, estar desperto para aquilo que interessa e não nos deixarmos influenciar também por algo que nos poderá, por exemplo, fazer perder muito tempo. Sim. Para isso também é preciso educar. Exatamente, a educação ela é importantíssima. Como é que podemos colocar estes meios digitais ao serviço da Igreja? Como eu já tinha dito inicialmente, não perder a ideia de que são meios, não são fins em si mesmo. E termos a noção de que o que está no centro é a mensagem de Jesus Cristo. Se nós perdermos isto, pode acontecer algo que pode ser muito prejudicial à comunicação, que é começarmos a competir com outros meios e a determinada altura já não estamos a fazer aquilo para o qual nós éramos chamados. Sim. Além disso, é necessária uma presença viva, alegre e também ir adequando a mensagem ao público. Isto é extremamente importante. Por exemplo, o Padre Rui, aqui da Paróquia de Fátima, esteve aqui há uns tempos no nosso programa e eu achei uma coisa muito, muito interessante que ele me disse. Que agora, no tempo da catequese, eles fizeram as catequeses por via digital. Mas ele disse assim, não, mas nós queremos o presencial. Mas, pelo menos uma vez por mês, vamos fazer por via digital. Porquê? Porque por via digital os pais estão presentes. E é uma forma de nós envolvermos os pais. Então, nós, claro que o presencial é essencial, mas pelo menos uma vez
nós vamos fazer digital para envolver a família e catequizá-la, porque assim estamos a catequizar os filhos e estamos a catequizar os pais. Eu achei isso muito bonito, porque isso é um fruto. Atento. Isso é estar atento. De facto, e aproveitar. E aproveitar, e é um fruto, claro, é um fruto deste caminho que foi trilhado, fomos obrigados a trilhar, mas que foi um fruto que ele viu e que é uma forma também de lançar o anzol e de pescar. Sem dúvida, e aproveitar as oportunidades. Exatamente, achei muito bonito isso que ele me disse, acho que até foi em off, mas achei tão bonito, eu assim, olha, aí está uma coisa muito interessante que nós não sabemos, mas que ele partilhou e que eu achei bonito e que vem de encontro a esta questão do digital ao serviço da Igreja, e é muito bonito. O espaço digital dos jovens passa pelas redes sociais, pela transmissão de mensagens no TikTok, que eu não faço a mínima ideia o que é, estou muito desatualizada, tenho que me atualizar, no Instagram e no link. Como se caracteriza esta realidade juvenil atual e como chegar até aos jovens neste mundo virtual? Porque existe uma quantidade gigante de aplicativos e de redes sociais que eu nem conhecia esta do TikTok. Sim, são pequenos filmes, muito rápidos. Eles usam muito o TikTok e o Instagram, o LinkedIn não tanto, Sim. será para pessoas mais velhas e tem mais que ver com o mundo profissional. Mas é preciso ter atenção com como é que os jovens comunicam. Esta é uma geração muito imagética, vive muito da imagem, Sim. em que tudo é muito rápido, é verdade, e gostam também muito do movimento. Portanto, comunicar bem para a juventude é terem atenção isto. Quando consultamos alguns textos sobre vocação, vemos texto. O texto é importante, o texto é fundamental e na escola fazemos esse Sim, trabalho, claro. não é? Da exploração textual, mas se queremos atingir este público-alvo, temos de ter cuidado porque temos que limitar também esse discurso, que às vezes acaba por trazer mais ruído do que propriamente criar simpatia e empatia com o público que queremos atingir. Além disso, é um público que exige mensagens muito curtas, Sim. breves, Senão não leem, sintéticas, mesmo ao nível dos filmes, onde há movimento é muito mais fácil captar a atenção. Além disso, são muito sensíveis ao estético, à beleza, são extremamente críticos em relação a isso e também são extremamente criativos. Aliás, se eu tivesse que, Sandra, destacar a característica que mais caracteriza esta juventude, aquilo que eu vou vendo é claramente a criatividade. Nós podemos ver neste tempo de pandemia as fotografias, os vídeos que os jovens foram fazendo de uma criatividade muito grande. Sem dúvida alguma. Ainda continuando a responder, como chegar aos jovens, é preciso ter cuidado com isto, que é não estar continuamente a produzir coisas para eles consumirem, mas estar com eles e fazer o caminho com eles. Os jovens gostam de se sentir implicados. O Papa Francisco, a propósito do signo, dizia isto e com toda a razão. Aliás, vai buscar mesmo a Dom Bosco esta expressão que é: os jovens gostam de se sentir protagonistas. E sem dúvida que têm que ser protagonistas. Eu dou-lhe um exemplo como professora, como eles gostam de ser protagonistas e acabam por ser muito responsáveis e até por nos surpreenderem. Eu e outros colegas realizamos as chamadas assembleias de turma, que são momentos em que a turma toda se reúne para debater como é que estão a ser as aulas, como é que gostariam que elas fossem, o que é que acharam da forma como se trabalhou determinado conteúdo, se estão a sentir muitas dificuldades num determinado tema ou num determinado tipo de texto, como é que podemos trabalhar melhor isso. Não imagina como eles se implicam nesse diálogo, como nos propõem, inclusivamente, algumas atividades que nós nem sequer estávamos à espera. E a verdade é que eles estão connosco e fazem esse trabalho connosco. Portanto, um dos segredos para chegar aos jovens é fazer esse trabalho com eles. Aliás, já o Papa o fez. No Sínodo, convocou os jovens e disse: vamos trabalhar juntos. Isso é extremamente importante, dar essa credibilidade e essa responsabilidade aos jovens. Eu
Na Canção Nova, nós, antes da pandemia, costumávamos fazer muitos encontros jovens. Eu acho muito bonito. Muitas vezes eu fui cozinhar nos encontros para eles. Nós aqui fazemos tudo. E eu achava muito bonito que os jovens chegavam assim: o que é que eu posso ajudar? E eu, opá, descasca-me aí umas batatinhas. Eu não sei fazer isso. Eu assim, há uma primeira vez para tudo. E não é, ficava ali, aí juntava-se um, juntavam-se dois, e ali tinha ali logo 5 jovens ali a descascar batatas, mas comprometidos. E depois sempre iam lá perguntar, todos os intervalinhos que eles tinham: olha, onde é que eu posso ajudar? E de ver esta proatividade da nossa juventude, que são proativos, não estão sentadinhos no sofá. Basta que nós acreditemos neles, não é? Desafiamos. Exatamente, eles gostam de Só desafios. dizer o seguinte acerca deste ambiente digital. Enquanto educadores, é necessário educarmos, isto é, guiarmos, orientarmos também para uma sã pegada digital, como hoje se costuma dizer. Há que desenvolver neles e suscitar neles também o espírito crítico. Também é uma geração que muito inocentemente, é verdade, vai pondo muita coisa da vida íntima, Sim. inclusivamente na internet. E há que ajudar a discernir isto e a perceber o que é bom, o que é que não é tão bom e as consequências disso. Há uma coisa que eu costumo dizer sempre, que é: um dia, quando vos contratarem, vão buscar informação vossa à internet. Por exemplo, eu não disse à Sandra o que é que fazia na minha vida, e a Sandra disse aí uma série de coisas. Porquê? Porque elas estão na internet. Exatamente. E este é o papel do educador. E da família também. Também, claro. Isso é importante. Já voltamos à nossa conversa, que está muito boa. Acredito que é um tema que aí em casa chama muita atenção, principalmente não só aos jovens, mas também aos pais, que são educadores, à família, e se calhar algum professor também nos pode estar a ver. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Nós aqui vamos continuar aqui a deliciar-nos com o nosso pequeno almoço. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo a si que ligou agora, neste momento, a televisão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é: que cultura digital ao serviço da promoção vocacional? E para isso tenho aqui a Liliana, que é professora, que nos vai falar sobre esta temática. A exortação Christus Vivit diz-nos o seguinte: embora haja jovens a quem agrada ver uma igreja que se manifesta humildemente segura dos seus dons e também capaz de exercer uma crítica leal e fraterna, outros jovens reclamam uma igreja que escute mais, que não passe o tempo a condenar o mundo. Como poderá a igreja, percepcionada desta forma, receber os sonhos dos jovens? São duas formas muito diferentes de ver a igreja, de facto. Uns conseguem se identificar com a igreja, outros não, provavelmente porque também estão atentos àquilo que há de pior na igreja. Sim. A igreja tem de tudo. Mas julgo que há aqui pontos importantes para conseguir estar com os jovens e trabalhar com eles. Em primeiro lugar, eu faria até o seguinte, que é: as equipas Nossa Senhora têm o dever de sentar, como dizia o Padre Cafarel. Nós quase que poderíamos dizer exatamente a mesma coisa para aqui, que é o dever de nos sentarmos e estarmos com os jovens para, com humildade, escutar, porque têm muito a dizer-nos. E depois permitir também a questão, deixar que eles questionem e que proponham. Isto é extremamente importante, porque a colaboração nascerá, obviamente, daí. Além disso, e como diz o Papa, dar a conhecer Jesus, porque a Igreja pode nem sempre encantar os jovens, mas a verdade é que Cristo nunca deixa de encantar. E os jovens sentir-se-ão sempre encantados com a figura de Jesus Cristo. E depois, criatividade e, claro, para todos os educadores, paciência. Sim, isso é muito Paciência é uma importante. palavra muito bonita, mais uma palavra que conta uma história, porque é a ciência da paz. Bonito, É verdade. Nunca tinha escutado essa denominação da paciência. A ciência da paz, nunca mais vou esquecer. O Sínodo dos Bispos tem um enfoque grande no discernimento vocacional. O que é o discernimento na tradição cristã e o que é que implica? Bom, em primeiro lugar, Sandra, não é uma técnica de introspeção, nem de interioridade, nem mindfulness, nada disso. É um caminho, é um percurso, tu a tu, com o Senhor, em que nós perguntamos: e agora, Senhor, qual é a tua vontade para mim?
Uma vez numa aula de teologia, o professor da Axiologia e Ética pergunta assim: se Maria dissesse não ao anjo, o que é que Deus faria? Silêncio total. Vá, digam lá, o que é que faria? E há um seminarista que tem coragem e dizia, inventava outra. Isso é que era bom. Ninguém faz por nós aquilo que nos compete a nós fazer. E no discernimento é exatamente a mesma coisa. Ninguém faz por nós aquilo que nos compete a nós fazer. Porquê? Porque queremos achar a vontade de Deus. Portanto, o bem maior, que não é um bem menor e também não é um mal menor. No discernimento há que fazer isto. É como ter uma cebola em que nós vamos descascando, retirando aquilo que nos atrapalha, digamos Sim. assim, para chegar ao essencial, para que a nossa vida se torne fecunda, para que tenha fruto. Além disso, há uma leitura da própria vida, há que ir relendo a vida, os acontecimentos da vida, para ver por onde Deus passa e por onde nos toca mais ao coração. Por isso se vai vendo também onde é que há momentos de consolação, momentos de desolação, e em todo este processo é muito importante ser acompanhado, haver uma pessoa que vá vendo também e ajudando a este percurso de discernimento. No caso do discernimento vocacional, às vezes até ajuda, por exemplo, a colocar-se num determinado papel. Como é que eu me sinto desta e desta forma? Até quase que fazer prós e contras. Sim. Isto não só vocacionalmente, mas para qualquer decisão Sim. que se queira tomar, às vezes decisões de fundo, isto ajuda. Outra metáfora que pode ajudar é estar em sintonia com Jesus. Jesus toca uma sonata em sol maior. Se eu tocar em sol menor, vai soar algo estranho. O interessante é que ele toque também em sol maior. Para quê? Para que haja uma sintonia. O discernimento é isto, é estar em sintonia com a vontade de Jesus e deixar que os sonhos que ele tem para mim sejam sonhos na minha realidade. Por isso há que ter um coração de discípulo e estar sempre sintonizado ao coração de Deus. Isso é extremamente importante. E já agora, um coração também aberto. Na tradição inaciana, inclusivamente, fala-se da indiferença. O que é isto da indiferença inaciana? É estar desprendido, estar liberto para poder escutar aquilo que Deus quer de mim. Caso contrário, vamos estar sempre com entraves e nunca vamos descobrir exatamente o que o Senhor quer. Então, lá está, tínhamos esse coração aberto. Na sua opinião, o que é que faz falta no espaço digital para a promoção vocacional? Eu fiz alguma pesquisa pela internet, inclusivamente nos Estados Unidos da América, e fiquei muito fascinada com algumas páginas da internet que promovem a vocação e a vocação em geral. Julgo que em Portugal também nos faz falta esse espaço digital sobre a vocação. O que é isto da vida laical, da vida ao matrimónio, a ordem e até a vida consagrada, que enfim é quase do género, tragam-me lá o cardápio para agora saber o que é que há de tudo, não Porque é? há muito. Porque há uma grande diversidade, mas o que é isto da vida contemplativa, o que é isto da vida missionária e até o que é o diaconato permanente? Há necessidade de haver um espaço diversificado, aberto, que depois ao mesmo tempo faça a ponte com outros lugares, mas sobretudo que ajude a despertar e que ajude a começar um caminho. Sim. Quando não há outras oportunidades, não é? Claro. Porque, sobretudo para gerar a curiosidade e gerar também a questão. Julgo que seria um espaço interessante e seria também um espaço ao mesmo tempo muito interessante para pais, para animadores vocacionais, para professores, psicólogos, para os catequistas. Às vezes temos que andar à procura de 1001 recursos no YouTube, na internet, e este poderia ser um espaço enriquecedor para falar sobre vocação e para livremente usar. Sim, assim como existem sites que nos falam quando o jovem chega ao 12º ano e precisa decidir qual a profissão que vai seguir,
e tem sites que informam sobre tudo, ter se calhar um site que informasse o jovem e formasse sobre todas as opções que existem dentro da nossa igreja, porque como diz um Papa, que agora não me lembro quem é, que a igreja é um jardim e que tem muitas flores, muitas flores, muitas flores, e que às vezes as pessoas nem imaginam a quantidade de caminhos que a pessoa pode trilhar dentro da própria igreja, e que isso era muito importante. Seria muito enriquecedor. Aí está uma dica, quem sabe, alguém que nos esteja a ver, que possa começar esse trabalho. Trabalha com adolescentes todos os dias. O que pode este público mais jovem encontrar na internet que ajuda a um percurso de discernimento vocacional? Bom, a adolescência tem faixas etárias muito distintas, não é? Mas sobretudo para os mais velhos é que julgo que vai existindo algum material interessante e alguns recursos que podem usar. Algumas ofertas interessantes, eu não deixaria de falar aqui do Mosteiro Invisível Vocacional e do Mosteiro de Oração Vocacional Itinerante, que são 2 espaços também na internet que proporcionam este espaço de oração pela vocação. O Papa Francisco no próprio Sínodo disse isto: uma comunidade que reza pela vocação é uma comunidade que quer bem à vocação, e há que começar por aí. Depois há já grupos que favorecem este discernimento, por exemplo, o grupo Rumos, que faz parte da Ordem dos Carmelitas Descalços. Sim. Eu julgo que é um caso de sucesso, uma vez que já vai na sua 10ª edição, e que propõe justamente este caminho de perceber que diferentes vocações há e de ir descobrindo e fazendo esse percurso de oração e de encontro do Senhor para perceber o que é que queres de mim. Mas há outros, por exemplo, a Diocese de Lisboa tem o Pit Stop, que é um retiro de silêncio também para todos, os luzeiros especificamente para raparigas, inclusivamente para namorados. É verdade que a Amoris Letícia acaba por focar muito a atenção na família, na família, vá lá, nos seus vários estádios, mas acaba por não se falar muito do namoro, mas na nossa cultura faz sentido. Eu destacaria aqui da Diocese de Leiria Fátima o 3 vezes sim, que ajuda a fazer esse percurso. Também o terça.com Namorados, da Diocese de Lisboa, e ainda do Copave, em Lisboa, Damas e Valetes, um nome muito interessante, e que ajuda a fazer este percurso para namorados. Gostaria também ainda de apontar outro recurso, entre aspas, que é os exercícios espirituais na vida corrente. Portanto, da mesma forma que Santo Inácio de Loyola tem os exercícios espirituais que são adaptados a 3, 7 dias, que na verdade foram feitos para um mês, existem os exercícios espirituais na vida corrente, mais ou menos 8 meses no máximo, em que todos os dias é proposto que se faça este trabalho de oração e em que a pessoa depois há de ter uma eleição final. Onde nos podemos inspirar para irmos mais ao encontro dos jovens nas nossas redes sociais? Eu pesquisei 2 sites que achei interessantes e eles vão passar aqui a nota de rodapé. O primeiro é o Vision Vocation Network, um site que tem, salvo erro, mais de 600 comunidades religiosas e não só, e já tem mais de 3 milhões de visitantes, inclusivamente. E é um site muito bem construído, uma vez que tem imensos recursos e dá a conhecer a imensa variedade vocacional. Portanto, se nos Estados Unidos conseguem fazer algo com uma amplitude tão grande, nós também conseguiríamos certamente, e com muito menos para a nossa realidade. E ainda a Guide to Religious Ministries for Catholic Men and Women. É interessante este site pelo seguinte: vai à questão do discernimento, à questão vocacional, e ainda temos aqui a questão dos vários ministérios, portanto o próprio Ministério de Catequista, os ministérios na saúde, na educação, também muito interessante. Acho que vale a pena vermos outras realidades que sejam diferentes da nossa, é verdade,
mas também percebermos o que é que nós poderíamos fazer na nossa própria realidade para chegarmos às pessoas. É verdade que estamos aqui a falar dos jovens, mas há muitas pessoas da faixa etária dos 30, 40 e até 50 anos que se questionam e, por vezes, acabamos por estar muito centrados, é verdade, na adolescência, nos jovens adultos, mas também estas pessoas querem dar resposta a Jesus e, por vezes, acabam por sentir um pouco sozinhas. Não digo isto por acaso, digo porque ouvi já pessoas dizerem-me e fiquei a pensar sobre isto. E até pessoas que nessa faixa etária têm dificuldade e pensam que lugar é que eu posso ocupar na igreja? O que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que... E se calhar ajudaria a elas se encontrarem também e a serem mais operativas e mais participativas na própria igreja. Que às vezes não é falta, não é que a pessoa não tenha vontade, a pessoa ainda não encontrou o seu lugar. Sim, este poderia ser um meio de ajudar a esse caminho, de despertar para algo mais. No caso da vida religiosa, que bons exemplos de trabalho de divulgação dos diferentes carismas têm sido realizados? Bom, em Portugal nós temos duas listas, quase listas telefónicas, não é? É verdade, o Anuário Católico e a CIRPA, é verdade. É uma autêntica lista telefónica, mas que não ajudam muito, porque a informação acaba por ser muito reduzida e está muito dispersa, é difícil até de consultar. Mas há bons sites, por exemplo, o site da Aliança de Maria, um site bem construído, jovem, o Ponto SJ também, mesmo o site das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, eu estive a consultar a partir dos dados da CIRPA todos os links que estavam para congregações religiosas e devo dizer que encontrei alguns que achei já bastante interessantes e bem trabalhados, como o site das Servas Nossa Senhora de Fátima. Quem conheceu o anterior e quem conhece agora o atual diz: uau, a serva de Deus, Luísa Andaluz, de facto merecia. Mas as concessionistas ao serviço dos pobres, a apresentação de Maria, os dionianos, os dominicanos, também os missionários comunianos, missionários da Consolata, os salesianos, enfim, nota-se já um esforço neste tipo de comunicação que exige outra maturidade e outra linguagem, mas ao mesmo tempo não posso deixar de me questionar: então, e as missionárias da caridade, com um trabalho tão bonito, e quando vamos à procura sentimos um vazio imenso. Não temos como igreja a responsabilidade também de poder divulgar aquilo que as irmãs fazem? E não só, estou a pensar também, por exemplo, nas Clarissas do Lourissal, onde tenho uma amiga. Esta vida de oração, quer dizer, é uma vida mais escondida e uma vida que às vezes passa tão despercebida. E seria também uma obrigação, um dever, uma responsabilidade nossa, criar algo que ajudasse a divulgar este trabalho, a dizer: existe. Ou ainda as irmãs adoradoras que trabalham com mulheres que estão na prostituição, as irmãzinhas dos pobres. Há aqui um trabalho grande a fazer e uma sensibilidade que tem que ser despertada em nós. E temos que conhecer aquilo que compõe a nossa igreja, não é? Exatamente. E que fazem trabalhos tão bonitos e tão no escondimento, e que acho que são trabalhos que nós devemos conhecer e que dar a conhecer, não ficar só naquilo que é negativo, mas ficar naquilo que é pérola, porque a nossa igreja tem muitas pérolas e todas brilham e precisamos de conhecê-las. Na sua opinião, o que é que está a fazer falta para dar a conhecer os diversos carismas? Não é uma tarefa fácil, como já podemos ver aqui. Não é. Julgo que a tal ideia de um website que pudesse fazer a ponte depois para outros sítios, mas que pudesse falar de vocação e dar a conhecer os diversos carismas, seria importante. E vamos imaginar, portanto, com informação sobre a vocação, com testemunhos sobre os carismas, com os percursos formativos, o apostolado, as várias dinâmicas vocacionais, as FAC, portanto, que estivesse também aberto a perguntas onde se pudesse responder, e com algo de uma newsletter, qualquer coisa assim deste género. Julgo que seria muito proveitoso para todos e seria muito importante. E já agora também podíamos ter para os leigos, e a Canção Nova também lá estaria. Exatamente, com certeza.
Se pudesse, em palavras-chave, destacar as principais características desse espaço digital vocacional, quais destacaria? Eu destacaria 3 palavras. Primeiro, provocador, não provocante também, mas provocadora, porque é pró-vocação. Sim. Portanto, a favor da vocação e que divulga a vocação, ou seja, não nos deixa indiferentes. Depois, testemunhal. Dizia-me uma colega um dia destes, a igreja está a precisar de mártires. E eu dizia, pois, realmente está a precisar de testemunhas. Não, de mártires. E eu dizia-lhe, então, mas sabes o que quer dizer mártir em grego? Quer dizer testemunha. Exatamente. Portanto, testemunhal. E, por último, dinâmico, porque passividade é o que há mais e é preciso dinamismo da fé. Estamos a dever isso aos jovens que ousam responder à questão existencial: que queres de mim, Senhor? Sem dúvida. Depois que tive esta experiência de estar em casa a dar aulas e de fazer esta pesquisa, o que é que há para responder aos jovens no espaço digital, estamos mesmo a dever-lhes isso. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Se um projeto desta natureza, como a Liliana propõe, for agarrado e levado para a frente, quem escolheria para padroeiro ou padroeira? Boa pergunta. Acho que poderia ser mesmo Carlo Acutis. Que temos aqui o livro dele, já aproveite. Sim, Carlo Acutis da Informática ao Paraíso, de facto é um jovem espantoso que vale a pena conhecer. O espaço da internet é também um espaço de santidade. Sim, é verdade. E tem muitas coisas boas, não é só coisas más. Temos é que Muitas saber coisas usar boas. E ter discernimento também para usar, Muito não é? bem. Fale-nos nos livros que estão aqui, aproveitando esta parte também final. depois, portanto, os documentos finais do Sínodo, depois o documento Christus Vivit do Papa Francisco. Vale a pena voltar a estes documentos porque também nos falam sobre o ambiente digital e a nova cultura dos jovens. Além disso, vale a pena sempre ir a este livro antigo, mas importante porque é muito sintético, mas muito bom, sobre vocação e vocações, do Padre Vasco Pinto de Magalhães. E por último, o livro sobre o que está ali à frente, sobre o discernimento dos espíritos, de Gallagher, para quem quiser aprofundar este tema do discernimento. Aqui está uma boa... Temos muitos livros para ler, graças a Deus. Liliana trouxe aqui alguns. Liliana, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Se calhar tem jovens que nos veem, vão ver através do YouTube, porque hoje os jovens veem mais através do YouTube, mas se calhar temos pais, temos avós, se calhar temos professores, temos educadores. O que dizer? Então, uma mensagem para todos aqueles que se interessam por esta temática. Uma igreja que se dedica à promoção vocacional é uma igreja com futuro. E estamos num tempo propício para desenvolver um projeto, quem sabe, na web, para poder falar e aprofundar sobre a vocação, conhecer os diversos carismas, conhecer para onde Cristo nos leva para podermos responder melhor. Esta é uma proposta que fica para todos. E estamos no tempo propício porque está aí a JMJ. Sem dúvida. Porque não desenvolver isso até lá? Ainda estamos a tempo. Temos um ano e meio, mais ou menos, para fazer isso. Porque não agarrar nesta proposta que a Liliana nos trouxe e começarmos todos a trabalhar nessa proposta para a nossa juventude, que vão ser os nossos adultos da manhã, não é, Liliana? Sem dúvida. Liliana, muito obrigada pela sua presença boa aqui no nosso programa. E a ti que és jovem, aproveita, visita estes sites aqui propostos, aproveita e também lê estes livros, assim que é educador, mãos à obra, e à família, que tem um papel muito importante de acompanhar também os filhos nesta questão das redes sociais, nesta questão da internet, a fazer esse trabalhinho em casa para que os professores também tenham a vida um bocadinho facilitada nas escolas, que os grandes responsáveis por essa parte formativa
educacional em casa são os pais. Começa em casa. Então, que nós possamos estar atentos e que nós possamos ajudar os nossos filhos também neste caminho de discernimento vocacional, que isso também começa na família. Isso é muito importante. Então, pode ver este programa no nosso YouTube. Continuo com a nossa programação e queremos agradecer também a toda a família Canção Nova que apoia esta obra de evangelização, porque é graças a si que nós podemos fazer um programa tão belíssimo com temas tão bonitos como este. O nosso bem-aja. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.